primeiro treino de polo aquático, antes de falar do primeiro treino de polo aquático, eu gostaria de mencionar que eu fiz natação aqui desde os 4 anos de idade, aqui no Clube Pinheiros mesmo. Então eu nadei bastante tempo no competitivo e estava acostumado a treinar, a fazer aqueles treinos quilométricos, 6, 7, 8 mil metros por dia. E eu já queria ter vindo para o polo aquático. Eu terminava o treino de natação e eu ficava sentado aqui na arquibancada, olhando o pessoal do polo aquático treinar. E já morria de vontade de jogar polo aquático. Aí um belo dia, eu tinha 13 anos de idade, eu tanto falei em casa, buzinei na orelha do meu pai e da minha mãe. Eles me deixaram sair da natação, muito contra gosto, porque eu tinha alguns resultados bons na natação, e vim para o polo. E aí o meu primeiro treino, na verdade, foi uma maravilha, né? Uma coisa de outro mundo, assim, foi um sonho. Eu me lembro, eu treinava com o João Gonçalves e com o Bado, Bernardo Ferraz. O João Gonçalves aí um monstro do polo aquático, 5 Olimpíadas, um grande técnico, né? Técnico de judô, natação e polo aquático. E ele me acolheu muito bem, junto com o Bado, que era quem comandava a minha categoria. E eu treino naquele horário normal ali, das 7 horas da noite até as 10 da noite, aqui na piscina de fora. E eu me apresentei para o primeiro treino, já com os garotos muito mais velhos que eu, já treinando, né? E eu tinha uma boa base de natação, por ter feito aí muitos anos de natação competitiva. Eu me lembro claramente, assim, foi um treino 2.000, 3.000 de natação na parte física do polo aquático, né? Para mim passou voando, eu me lembro até hoje. Depois um treino dividido, quer dizer, uma parte de ginástica fora d'água, uma parte de natação, uma parte de passe, chute a gol, para terminar lá no finalzinho do treino fazendo um coletivo, fazendo um bate-bola, assim, né? Eu não sabia nada, mas eu estava alucinado de tanta felicidade, né? Então esse primeiro treino, para mim, na verdade, eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei nadando lá na raia 8, onde eram os menores ficavam, lá no finalzinho da piscina, e como eu tinha uma boa natação, antes do meio do treino, o técnico já me passou para a raia 2, quer dizer, para a raia 1, 2, para nadar com o pessoal mais velho, que já nadava mais forte, né? Aí eu já fiquei até motivado, eu falei, tô treinando com o pessoal mais velho, coisa legal e tal, né? E foi uma delícia, né? Foi uma delícia porque formou um grupo de amigos, né? Foi um pessoal que já estava aí, que já era da natação, que já tinha vindo para o polo. E foi a amizade assim que eu levo até hoje, na verdade, todos os meus grandes amigos aqui de São Paulo, aqui do clube, enfim, aqui do Brasil, na verdade, vieram dessa geração minha, dessa turma aí que começou treinando mais ou menos na mesma época. E é uma amizade que perdura. Eu acho que uma das grandes qualidades do polo aquático é justamente essa. É um esporte coletivo, né? E é um esporte que você forma os teus amigos e essa amizade você leva até o final da vida. Tá? Então, esse primeiro treino, na verdade, foi uma coisa determinante na minha vida. Quer dizer, foi o máximo prazer que eu tive em toda a minha carreira esportiva. Ter saído da natação, vindo para o polo aquático, né? E aí no polo aquático encontrar grandes amigos, encontrar grandes professores, grandes técnicos, né? Pessoal bem mais velho que eu, que estava sempre aí ajudando, ensinando. Uma coisa muito legal, foi muito bom. Então, eu comecei jogando aí o polo aquático em 75. Meados dos anos 70, aqui no Clube Pinheiros. Nunca mudei de clube, sempre fiquei aqui, a não ser um breve período aí que eu joguei na Europa. Isso foi de uns 8 anos, mais ou menos, aí uma fase que eu joguei fora do Brasil. Eu comecei jogando em 75, em 76 a gente já fazia alguns campeonatinhos paulistas, né? Campeonato Paulista, um campeonatinho brasileiro.
tive a felicidade de ganhar o técnico, o Bado como técnico. Nós ganhamos aí 3 brasileiros seguidos, né, da nossa categoria, foi ótimo. Jogamos um JEBs, que é os Jogos Escolares Brasileiros, coisa que não tem hoje, uma grande, difícil, faz muita falta aí para o polo aquático. E foi a primeira seleção, vamos dizer, que eu peguei assim, foi a seleção pro JEBs, era uma seleção escolar, Jogos Escolares Brasileiros, só garotada em idade escolar. Tá? Bom, de 75 até 80, aqui em São Paulo, jogando aí pelo Clube Pinheiros, campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros, uma seleçãozinha paulista ou outra aí de jogos escolares. A partir dos anos 80, na verdade foi 1979, na virada de 79 para 80, eu fui convocado para a primeira seleção brasileira. Eu tinha 16 anos de idade, 16, 17 anos de idade, recebi essa convocação para jogar um campeonato sul-americano. Era uma seleção que estava sendo renovada, o pessoal mais velho já estava parando, e o técnico lá do Rio de Janeiro, o Barriga, Edson Perry, trouxe só a garotada para jogar o campeonato sul-americano. A partir de 1980, eu permaneci na seleção integralmente aí até 98, tá? Nesse período eu joguei campeonato sul-americano, joguei campeonato pan-americano, joguei campeonato mundial, joguei Olimpíada, outros campeonatos como Copa Latina, Universiade, Copa bom, enfim, basicamente são esses os campeonatos principais aí com seleção. Pan-americano foram 4 pan-americanos, né? O primeiro foi em 83 em Caracas, a partir de 83, depois de 87 em Indianápolis, depois 91 Havana, depois 95 em Mar del Plata. A Olimpíada foi em 1984 em Roma, Campeonato Mundial já na categoria adulto, né? Em 1986. Uma passagem que eu considero bastante importante para mim, seja como atleta, seja como formação aí de vida. Em 84, nós jogamos o pré-olímpico em Roma, o classificatório para a Olimpíada. Joguei bastante bem esse campeonato e depois eu fui jogar a Olimpíada. E durante a Olimpíada me convidaram para jogar profissionalmente na Itália, uma coisa que eu não estava esperando, na verdade não tinha nem pensado sobre esse assunto. Eu era garoto, tinha 22 anos, 21, 22 anos, e me fizeram uma proposta profissional para jogar num time de Série A1, no campeonato italiano, e eu fui lá em 84, acabei jogando várias temporadas ali, na equipe do Lazio, e depois eu fui para a equipe do Roma, a AS Roma Nuoro. E terminando meu ciclo na França, eu acabei ainda jogando 2 anos na França. Desculpa, acabando o ciclo na Itália, eu acabei jogando mais 2 anos na França. Pela França eu ainda acabei fazendo um campeonato europeu, coisa que também me deu muita satisfação. Voltei para o Brasil, continuei com a seleção brasileira. 95, quando eu voltei da França aí, 93 e tal, acabei em 95 jogando aí mais algum campeonato aí com seleção, mais uma classificatória, até parar de jogar em 1998. Parei definitivamente de jogar, acabei virando técnico aqui do Clube Pinheiros em 99 ou 2000, acabei assumindo o cargo de técnico da equipe adulta do Clube Pinheiros. E estou no clube até hoje, continuo aqui no Clube Pinheiros hoje, não sou mais técnico, trabalho mais na área administrativa, mas procuro estar sempre aí próximo dos atletas, na beira da piscina, conversando com os técnicos. Jogamos a bola, 1 metro, na frente. O Clube Pinheiros é um clube extremamente tradicional no polo aquático, é um esporte que tem muita força aqui dentro do Clube Pinheiros, e o Clube Pinheiros sempre se preocupou muito com o condicionamento físico dos atletas. Então eu não
tive um técnico aqui no clube que não se preocupasse com velocidade, com natação, contra-ataque. Então, se eu posso dizer que o Clube Pinheiros tem alguma característica, é justamente a velocidade de jogo, contra-ataque, volta, o condicionamento físico. É um clube diferente dos outros clubes que a gente encontra aqui no Brasil. Trabalha-se muito nesse sentido, né, de preparar o atleta aí fisicamente, né, musculação, natação, todos os trabalhos individuais, fundamentos técnicos e tudo. Eu diria hoje que o Clube Pinheiros talvez seja a principal escola do Brasil aqui em termos de polo aquático. É claro que existem outros clubes muito bons, mas o Pinheiros, pela tradição, pelo tempo que se mantém no topo da pirâmide, aí vamos dizer, do polo aquático nacional, é um clube realmente admirável aí, o trabalho que se faz aqui dentro com relação ao polo aquático. Então, uma coisa que vale a pena mencionar é que a característica dos campeonatos da Europa são muito diferentes do que a gente encontra aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você joga um campeonato brasileiro 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias e acaba o campeonato. Então todo mundo se encontra, por exemplo, no Rio de Janeiro, todas as equipes se encontram lá e jogam um dia atrás do outro e muitas vezes 2 jogos por dia, tá? Para você se preparar para um campeonato desse, é um tipo de trabalho. O que a gente tinha na Europa, seja no Lazio, seja no Roma, seja no Marseille, que era o time da França, é um campeonato que durava 10 meses. Um campeonato longo, muito longo. São 12 times de Série A. Então a gente fazia tudo, retudo, para depois jogar o play-off. O play-off ainda era o melhor de 3. Então, para cada equipe adversária, a gente jogava pelo menos 2 vezes. Uma vez em casa, uma vez fora, e a terceira vez, caso fosse necessário, na casa do melhor classificado. Então, dito isso, o campeonato italiano, basicamente, os jogos são no sábado. Todo sábado, às 5h30 da tarde, todos os times de Série A da Itália jogam no mesmo horário. Cada um num local diferente, mas todos no mesmo horário. A preparação para esse tipo de campeonato é totalmente diferente do que a gente faz aqui. A periodização de treino é outra, é totalmente diferente. Um jogo por semana, e nesse um jogo por semana você tem que se apresentar bem. E ao longo de todo o campeonato você tem que se apresentar bem. Então você imagine um campeonato de 10 meses, você jogando todo sábado às 5h30 da tarde. Como é que eram os treinos? Segunda-feira era um treino muito forte, grande volume de trabalho, seja de musculação pesada, com bastante carga, uma natação forte, um trabalho em 2 períodos, né? E um pouco menos de fundamento técnico. Ao longo da semana, terça ainda era um volume alto, na quarta-feira já começava a cair um pouco o volume, a gente já começava a trabalhar muito mais fundamento técnico e tático. Então passe, chute, algum esquema tático, um homem a mais, um homem a menos, uma defesa, uma marcação diferente, um contra-ataque, posicionamento, esse tipo de coisa. Já visando o nosso próximo adversário de sábado. Então a gente trabalhava fundamentalmente quarta, quinta e sexta, já visando o adversário que a gente iria jogar no sábado, às 5h30 da tarde. Acabou esse jogo, seja qual fosse o resultado, outra semana já ia ter outro jogo. Então, segunda-feira, grande volume, terça-feira um pouquinho menos,
quarta-feira a gente já começa a se preparar para o jogo de sábado. E isso ao longo de 10 meses de campeonato. Eventualmente existiam alguns períodos em que não tinha um campeonato, por exemplo o Natal, o Réveillon, entre o Natal e o Réveillon não tinha, o campeonato não acontecia, tinha um período aí de 15 dias mais ou menos que o campeonato parava. Mas religiosamente a gente ia fazer algum torneio internacional, ou na Itália, ou na antiga Iugoslávia, ou na Hungria, ou em algum outro país. Um campeonato, um torneio interclubes, né? Então em Roma tinha um torneio tradicional chamado Giuseppe Bonaldi, e esse campeonato a gente jogava, era um campeonato ao longo de uma semana. Então parar mesmo, ninguém parava. Mesmo que fosse 15 dias aí o campeonato suspenso, as equipes continuavam se preparando. E isso a gente ia jogar o turno, aí termina o turno, existe um intervalozinho ali de uma semana, 2 semanas, em que os técnicos conseguem fazer uma nova periodização para jogar o retorno do campeonato, né? O retorno seria os mesmos jogos, né? Os mesmos 11 equipes contra a qual a gente ia se encontrar, só que agora o jogo que a gente jogou fora de casa, a gente acaba jogando dentro da nossa casa, tá? E aí, acabando o turno e o retorno, dependendo da classificação da equipe, você joga o play-off. O play-off são as 8 melhores equipes classificadas. Na verdade, são 6 equipes da Série A1 que jogam já automaticamente classificadas, e mais 2 equipes, a primeira e a segunda, da Série A2. O primeiro joga contra o segundo da Série A2, o segundo joga contra o primeiro da Série A2, o terceiro joga com o sexto, o quarto joga com o quinto, melhor de 3. Quem ganha vai seguindo no campeonato. Então era um campeonato que ia terminar em julho. Terminava no início de julho, na primeira quinzena de julho. Eu nunca cheguei até a final do campeonato italiano. A gente sempre, a melhor classificação que nós tivemos foi 6º lugar no campeonato italiano, com essa equipe do Roma, com a equipe do Lazio. O Roma também, nós chegamos em 6º lugar. Um campeonato duríssimo, de alto nível, em que você tem que se manter preparado durante 10 meses de compromisso que você tem. A diferença aqui no Brasil é essa. Aqui no Brasil você tem um campeonato muito curto, em que você se prepara ao longo de bastante tempo, com bastante tranquilidade, sem muitos compromissos, sem muitos jogos, para jogar intensamente durante uma semana, que na verdade não dá nem uma semana, 5, 6 dias já resolveu o campeonato. Essa é fundamentalmente a grande diferença de nível que tem da Europa para o Brasil. Nós ainda estamos engatinhando nesses campeonatos, até hoje isso persiste, até por uma questão financeira, porque é caro você jogar um campeonato, um jogo por semana, toda semana, tendo que viajar, levar a equipe ou receber alguma equipe, etc. Então, os valores para realizar um campeonato desse sobem muito. É muito mais fácil, muito mais barato você concentrar todos os times numa sede só, resolve o campeonato ali e acabou. Só que, em termos de produtividade, para o atleta, não é bom essa fórmula brasileira. O ideal é jogar o máximo possível, manter o atleta concentrado, manter o atleta treinado o tempo inteiro, o ano inteiro. Essa é a grande diferença. Aqui no Brasil, a garotada com 16, 17 anos joga de igual para igual com vários países europeus. A partir dessa idade, 17, 18, 19 anos, a gente começa a ver que os europeus começam a se destacar muito mais pelo trabalho que eles realizam, pela quantidade de jogos que eles realizam ao longo de todo o ano, ao longo de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, fazendo isso. É o que faz a diferença. Com relação ao campeonato europeu que eu joguei, um campeonato europeu interclubes,
eu joguei por uma equipe da França, que é o Marseille. Um ótimo time francês, na verdade campeão francês, por isso ele teve o direito de jogar o campeonato europeu. E o técnico dessa equipe, ele era o goleiro da França na época que eu jogava aí com seleção. Quer dizer, a gente se encontrou como adversários várias vezes ao longo da carreira, seja da carreira dele, seja da minha carreira. Então ele já me conhecia, já sabia como eu chutava, já sabia como eu jogava e tudo. Existia um brasileiro que jogava na França, lá na equipe de Marseille. Ele, do Rio de Janeiro, um jogador excepcional, muito bom, Fernando Carsaladi. Ele tinha saído dos Estados Unidos e tinha ido jogar na França. E estava jogando na França quando eu recebi o convite. O que acontece foi o seguinte, para o campeonato europeu, podia jogar 2 estrangeiros por equipe. E a equipe do Marseille só tinha o Fernando Carsaladi, só tinha ele como estrangeiro. E aí o Armand Michaelian, que era o técnico lá da equipe do Marseille, me ligou aqui em São Paulo. Eu já tinha acabado de voltar da Itália, eu confesso que eu não estava nem com tanta disposição assim de voltar para a Europa, mas ele me ligou fazendo um convite irrecusável, que era justamente para jogar o campeonato europeu ao lado de um amigo meu da seleção, uma boa equipe europeia, né? Uma equipe com chance real de passar a fase aí do campeonato europeu. Bom, no final da história eu fui, cheguei em Marselha um mês antes do campeonato. O campeonato ia ser na Itália, em Gênova, e treinei com a equipe francesa ali durante 30 dias. Consegui me adaptar, consegui conhecer meus colegas de time, consegui entender o jogo dos franceses, que era bem diferente da Itália, bem diferente do Brasil. Fomos jogar o campeonato francês, acabei jogando, a equipe não foi, apesar de ter jogado bem, nós acabamos num cruzamento de chave perdendo um jogo ali contra uma equipe da Iugoslávia na época, uma equipe bem forte, mas foi um jogo bem duro. Acabamos perdendo, infelizmente, não passamos a fase, ficamos por ali mesmo. Mas eu joguei até que direitinho, e aí veio o convite para que eu permanecesse na equipe do Marselha por mais um ano. Foi aí que eu acabei ficando no Marselha. Eu achei mais produtivo jogar na Europa do que voltar para o Brasil e ficar aqui jogando esses campeonatos brasileiros. Não que eu não gostasse do campeonato brasileiro, na verdade eu voltava para jogar o campeonato brasileiro. Eu voltava, jogava o campeonato brasileiro e voltava para a Europa. Mas eu achei que em termos de evolução de polo aquático, permanecer na Europa para mim era melhor. Acabei ficando mais 2 anos, joguei 2 temporadas lá. E depois eu definitivamente já estava um pouco mais velho, já estava bastante cansado. E aí eu voltei para o Brasil com a ideia fixa de parar de jogar o polo aquático. Eu só não parei, na verdade eu pedi dispensa da seleção, acabei ainda só jogando aqui Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro pelo Clube Pinheiros. Mas aí houve um outro episódio que foi determinante para eu voltar para a seleção brasileira. A seleção estava pronta, há 3 dias do embarque para o campeonato em Mar del Plata. Eu já havia pedido dispensa da seleção brasileira, quando um dos atletas, o Ian Selgarini, ele teve uma apendicite há 3 dias do campeonato. E aí o técnico, que era o Bárbaro Dias, que hoje é técnico do Clube Paulistano, ele me ligou, veio lá em casa, ele, o Bárbaro e o Beto, que era o auxiliar técnico dele, o Betão, e realmente eles me convenceram a jogar o Pan-Americano. Eu falo convenceram, não me entendam mal, por favor, mas é porque eu já estava totalmente determinado a não jogar. Resumindo, eu estava totalmente destreinado para encarar um campeonato pan-americano. Eu não estava me sentindo seguro, treinado o suficiente para jogar contra Estados Unidos, Canadá, Cuba e etc e tal, né?
mas os técnicos realmente me convenceram a me integrar à equipe, até porque eu sou canhoto, a equipe não tinha canhoto, então o esquema tático com canhoto facilita muito a vida dos técnicos, principalmente numa jogada de homem a mais, né? E, bom, eu acabei indo, eu fiz um treino aqui em São Paulo, quase morri nesse treino, um treino físico forte, pegado, quase morri afogado, quase tomei porrada dos moleques. Fui para a Argentina com a equipe e por sorte nós chegamos lá uns 5, 6 dias antes do início do campeonato. Então deu para fazer alguns coletivos contra algumas equipes, contra o Canadá, contra o México, contra o Canadá não, contra a Argentina, contra o México, contra a Colômbia, e acabei pegando um certo ritmo de jogo. E ainda tive um pouco mais de sorte, que os nossos primeiros jogos não foram tão fortes, foram jogos mais fracos, e aí gradativamente foi subindo o nível. Então eu acabei me adaptando, consegui retomar um pouco, não totalmente a forma física, mas consegui retomar um pouco o meu jogo, né? E até acho que ajudei o Brasil, acho que eu ajudei a produzir alguma coisa, mas era uma equipe muito boa, era uma equipe renovada brasileira, na mão de um técnico cubano, Bárbaro Dias, né? E foi a primeira vez que o Brasil ganhou de Cuba no polo aquático, né? Nunca então tinha ganhado de Cuba. Nós fomos vice-campeões pan-americanos, na final acabamos perdendo dos Estados Unidos, mas o jogo de Cuba e o jogo contra o Canadá foram dois jogos muito bons. Nós ganhamos bem do Canadá, ganhamos de 2 ou 3 gols de vantagem e ganhamos de Cuba no mesmo placar, 2 ou 3, acho que 2 gols, não me lembro ao certo, mas 2 gols de vantagem. Foi ótimo, para todos nós foi considerado um sucesso, apesar de a gente não ter ganho o Pan-Americano. Dava para ter jogado contra os Estados Unidos, possivelmente até ter ganhado dos Estados Unidos, mas não ganhamos, tá? Mas o fato da gente ter ganhado de Cuba já deu aquela sensação de missão cumprida, vice-campeões pan-americanos. Foi ótimo. Então, como eu mencionei, eu fui um atleta que veio da natação. Então eu sempre tive muita velocidade, eu sempre nadei muito bem, eu sempre tive muita facilidade para nadar. Eu sou canhoto, né? Então existem poucos canhotos aqui no Brasil. Na verdade, por aí mesmo, tem poucos canhotos, a grande maioria é destro, a grande maioria dos jogadores. Então eu sempre joguei muito no lado direito do campo. O canhoto joga mais pelo lado direito do campo, porque a gente fica com um ângulo melhor de chute, caso seja necessário chutar, arremessar, tá? Então assim, os meus grandes pontos fortes, assim, eu marcava relativamente bem, tinha uma grande velocidade de contra-ataque. Acho que o meu grande ponto forte, principalmente no início da carreira, eram os contra-ataques. E eu chutava bem, eu tinha um bom chute, né? Então eu jogava sempre ali pelo lado direito do campo, na posição 1 ou 2. O que é a posição 1 ou 2? Para quem não conhece o polo aquático, a armação tática no ataque é basicamente igual a do handball. Você tem um cara que joga bem na ponta, posição 1, encostado a ele você tem um outro, é um leque que se forma fora da área, tá? A posição 1 é a ponta direita, a posição 2 é aquele jogador que fica perto da ponta direita ali, da posição 1. A posição 3 é o jogador que arma mais o jogo, ele está imediatamente de frente para o gol. Ele tem o espelho todo do gol, ele está bem no meio do gol, na posição 3. Posição 4, do lado da posição 3. Posição 5 é o cara que vai jogar lá na ponta esquerda, tá? Esse é o leque. E no centro a gente tem o jogador que joga como centro, a gente aqui no Brasil chama de banheira,
ou centro. É o jogador que joga de costas para o gol e o marcador fica nas costas desse jogador. Então eu basicamente jogava entre posição 1, 2 ou 3. É claro que de vez em quando eu passava pelo centro, é claro que de vez em quando acontecia de eu ir parar do lado totalmente errado, mas no primeiro momento que o jogo parava, eu cruzava toda a área e ia ou para 1 ou para 2, que eram as posições que eu mais jogava. Na verdade, a posição que eu preferia jogar era a posição 2, não era tanto na 1. Eu gostava mais de jogar em cima, porque eu tinha coceira na mão e gostava de chutar as bolas. Então de cima ali a gente tem um pouco mais de ângulo de chute, né? A posição 1 eu gostava também, é uma posição que a gente arma bastante o jogo, mas o chute fica um chute um pouco mais fechado, vocês têm que caprichar bem, é um chute muito mais técnico, muito menos força e muito mais técnico. Você tem que pegar o goleiro no contrapé, você tem que dar uma finta para fazer o goleiro vir, colocar a bola no ângulo cruzado. É um chute um pouco complicado. Mas eu aprendi a chutar da posição 1. A partir do momento que você chuta dessa posição 1 relativamente bem, quando você sobe e ganha ângulo de chute, vira uma festa, vira uma facilidade tremenda, porque você já passou por toda a dificuldade ali de chutar da 1. A mesma coisa é quem chuta da 5, o jogador destro que joga lá pela 5. Fica lá, joga 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sai dali. Quando vem para 4, quando vem para 3, nossa, parece que você era cego e está vendo tudo de repente. É uma delícia, né? Então, ninguém gosta muito de jogar pelas pontas, mas é fundamental e é necessário. Eu passava sempre pela posição 1, 2, eventualmente a 3. E eventualmente no centro, apesar que eu nunca fui um centro puro. Eu passava pelo centro porque muitas vezes eu chegava na frente antes de todo mundo. A partir do momento que o nosso centro chegava, eu abria para a posição 1. E essa era mais ou menos o que eu fazia, não só aqui no Clube Pinheiros, como na seleção brasileira, como nas equipes da Europa. A única diferença da Europa é que a gente tinha 2 canhotos no time, na equipe. Então eu jogava mais na 2 e eu tinha carta branca para chutar. Eu podia chutar a bola que eu quisesse a hora que eu quisesse. Então era ótimo isso, eu jogava um pouco mais aberto, eu jogava um pouco mais com ângulo de chute e tinha a liberdade de escolher o momento que eu achasse melhor para chutar. Mesma coisa funciona no posicionamento de homem a mais. Eu jogava, em vez de jogar na ponta, na 1, eu jogava em cima na 2. Tá? Basicamente era isso que eu fazia. Eu jogava sempre pelo lado direito do campo, usando muito o contra-ataque. Realmente tentava sempre puxar o contra-ataque o mais rápido possível. Abria para receber essa bola ali pela posição 1. Enquanto os meus colegas estavam chegando pelo outro lado, eu simplesmente recebia essa bola, armava o jogo para quem estava vindo de trás. Quando você joga com uma equipe veloz, muitas vezes a gente consegue puxar um contra-ataque dessa forma. A bola caminha pelo lado direito, todo o resto da equipe é destra, né? Então eu servia qualquer outro jogador que chegasse em posição de chute, eu conseguia colocar a bola na mão direita dele, ele recebia com facilidade e conseguia concluir com bastante facilidade. Enquanto isso estava acontecendo, enquanto o jogador já estava fintando o goleiro para chutar, eu já estava saindo da posição 1 e já estava tentando cobrir o contra-ataque, caso o chute não tivesse sucesso, caso ele perdesse o chute, eu já estava voltando. Basicamente era isso que eu fazia. Era um jogo meio burro, mas era um jogo de velocidade, um jogo de oportunidade, de ir tentando, até que abre o buraco, aí você tem que fazer, tem que ir lá e concluir. Bom, falando agora um pouco sobre Olimpíada, todo mundo gosta de saber de Olimpíada, né? Como eu mencionei, houve uma renovação de seleção nos anos 80.
Então entrou um técnico novo, Edson Perry, na época ele era um técnico do Botafogo, ele acabou se transformando no técnico da seleção, e ele renovou a equipe totalmente a partir dos anos 80. E essa equipe veio junta, trabalhando justamente com o objetivo de classificar para a Olimpíada, em 84. Nós jogamos Sul-Americano, Pan-Americano, Copa Latina, Universidade, vários campeonatos ao longo do ciclo olímpico, né? E fomos jogar o pré-olímpico. Não nos classificamos pelo Pan-Americano. Pan-Americano, só o campeão pan-americano se classifica para a Olimpíada, no caso foi os Estados Unidos. Nós não nos classificamos, então nós tivemos que disputar o pré-olímpico. Como eu disse, o pré-olímpico foi em Roma, foi jogado em Roma em 1984, primeiro semestre de 84, um pouco antes do Olimpíada. Jogamos bastante bem, mas na verdade nós não nos classificamos pelo pré-olímpico, nós ficamos a uma vaga, uma posição acima da vaga de classificação. Tá? Eu não lembro agora se eram 4 países ou 5 países que se classificavam pelo pré-olímpico, mas a gente não ficou nem entre os 4 nem entre os 5, a gente ficou um pouco mais para trás. Mas o que houve foi o boicote do bloco soviético. A Rússia não foi e Cuba também não foi. E eles haviam se classificado, eles já tinham a classificação para as Olimpíadas. Então a Rússia saindo e Cuba saindo, acabaram entrando os 2 países que estavam imediatamente acima das vagas aí para disputar as Olimpíadas. No caso foi o Brasil e o Japão. Jogamos a Olimpíada, fomos lá para Los Angeles, fizemos alguns jogos bons, empatamos com a Grécia 10-10, fizemos alguns jogos razoáveis assim, mas não foi assim um grande campeonato. Explico por quê. O que houve foi, quando nós não nos classificamos pelo pré-olímpico, houve um relaxamento total da equipe. Então assim, ficamos de fora da Olimpíada, a gente não vai. E o boicote, quando a gente soube que a Rússia não iria e que Cuba não iria, foi umas 2 ou 3 semanas depois do pré-olímpico. Então já tinha atleta que já estava na praia, tinha atleta que tinha parado de treinar durante 2, 3 semanas. E aí quando a gente recebeu a notícia de que a gente iria para a Olimpíada, nós acabamos perdendo 2 ou 3 semanas de trabalho fundamentais, né? Concentração, foco, trabalho físico, trabalho tático, trabalho técnico, que nós não executamos corretamente. Essa que foi a grande verdade. Fizemos alguns jogos bons, sim, fizemos, mas ao longo do campeonato ficou perceptível que a equipe começou a sofrer com cansaço. Então a gente começou jogando muito bem, foi indo na primeira fase, e aí na outra fase realmente alguns jogos que seriam tranquilos, aí contra a China, contra o Japão, a gente acabou fazendo um jogo duro. Então assim, dava para ter ido melhor na Olimpíada, né, se a gente tivesse seguido os treinamentos, seguido com o programa. Só que é aquela história, a gente não se classificou no pré-olímpico, para de treinar, agora é férias, né? E aí quando nós recebemos a convocação para a Olimpíada, nós já tínhamos perdido aí um tempo importantíssimo, numa competição de altíssimo nível. Isso é um erro fatal. Foi o que aconteceu com o Brasil na Olimpíada de 89. A gente se classificou por causa do boicote, mas dava para ter feito algum resultado melhor desde que a gente segurasse os treinamentos, que a gente prosseguisse com os treinamentos aí até os campeonatos, até os Jogos Olímpicos. Não foi o que aconteceu. Então, até 3 anos atrás, de 2016 até 2019, perdão, eu fui técnico aqui da equipe adulta em Pinheiros, né? Tocava a equipe adulta,
grandes atletas, grandes jogadores de seleção brasileira e tal, foi ótimo, muito bom. Mas aí eu me desliguei aqui da sessão, eu não continuei como técnico e acabei me transformando no coordenador aqui da seção de polo aquático. Então hoje tem os técnicos que estão na beira da piscina, comandando as equipes. O Chapini está com a equipe adulta masculina sub-20. Nós temos o Ives Alonso, que foi um grande jogador também, e hoje está com a equipe feminina, adulta feminina, e sub-18 masculina. Abaixo do Ives nós temos o Iose, que toca a equipe sub-16 e sub-14. Abaixo do Iose nós temos o Lucas Vita e a Melanie Palaro, dois jogadores aí de seleção brasileira, aqui do Clube Pinheiros e tal, formados em educação física, que nós estamos trazendo justamente para fazer um trabalho com a criançada, com a garotada, com a escolinha, sub-12, sub-14. Nós, ao longo dos anos, a gente sentiu, houve um gap, houve um buraco muito grande na sessão. As diretorias anteriores apostaram só na equipe adulta do Clube Pinheiros e esqueceram todo o resto. E esqueceram que a equipe adulta vai acabar ficando velho e que de baixo precisa subir gente, né? Esse buraco que ficou aberto, a gente está tentando agora retomar devagarzinho. Então a gente veio de uma equipe adulta, formando uma equipe sub-20, trabalhando uma equipe sub-18 e sub-16, e agora de 2 anos para cá, ou até um pouquinho mais, a gente está se esforçando muito, está incentivando muito a garotada, a escolinha, né? A escolinha mesmo, escolinha de piscina pequena, com piscina dando pé, para a garotada aí a partir de 5, 6 anos, 7 anos, já começar a ter uma noção, já começar a ter pegar na bola, um esporte coletivo, passar, enfim, é uma brincadeira dirigida de polo aquático. E aí a partir dos 12 anos já começa a vir aqui para a piscina funda, né? Quando a criança já tem mais segurança, já consegue nadar, já sabe nadar, já tem aquela natação bem adaptada. E aí sim, a partir dos 12 anos já começam os treinamentos mesmo, já vira uma sessão competitiva. Até os 12 anos é uma coisa mais recreativa, uma recreação dirigida, polo aquático, mas a partir dos 12 anos já existe um trabalho muito sério sendo feito com equipes sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e sub-20. Tá? Em 2019, que foi o ano aí anterior à Covid, a nossa equipe sub-14, que não existia em 2018, 2017, 2016, atrás não existia, ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, disputando com equipes fortíssimas, com grandes projetos aí, que é o SESI, a BDA Bauru, com várias outras equipes que têm como ponto de força, vamos dizer, essas categorias sub-14. Nós conseguimos curar esse bloqueio com a nossa equipe, com a nossa escolinha, e acabamos chegando em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Isso para mim foi uma satisfação muito legal, muito grande, né? Ver a garotada que a gente viu começar aqui, que não sabia nem nadar, e que no primeiro campeonatinho de televisão chegam em terceiro lugar. A ideia é manter essa equipe sub-14, esse grupo do sub-14, sub-12, sub-14, daí para baixo, e subindo. A equipe vai fazer parte do sub-16 daqui a pouquinho, mais um pouco vai fazer parte do sub-18, para a gente conseguir ter um suprimento eterno de jogadores de alto nível na equipe adulta e também na seleção brasileira. Então a garotada que não sabia nem pegar na bola já está sendo convocada para a seleção brasileira das categorias de base, sub-17, sub-16, sub-18. Tem vários atletas aqui do Pinheiro já beliscando aí uma seleção brasileira. Tem vários atletas do Pinheiros hoje
que já estão numa seleção brasileira adulta, né, que já estão trabalhando numa seleção brasileira adulta. Atletas que hoje têm 20 anos, 19 anos, que já estão indo para a seleção adulta. Então isso é uma grande satisfação, é um grande trabalho da equipe técnica, do staff técnico aqui do Pinheiros. E para mim, aí como dirigente hoje aqui do clube, é uma satisfação enorme de ver um trabalho que está dando certo. E é aquela coisa, é questão de arregaçar a manga e fazer. O que a gente não pode, nunca, nenhum clube esportivo pode, é esquecer da base. Não adianta ter uma equipe profissional, uma primeira equipe lá em cima, se você não tem uma equipe de base para subir. Esse profissional uma hora vai ficar velho, uma hora ele pode se machucar, uma hora ele pode simplesmente falar: parei, estou cansado de jogar, não quero jogar mais. E aí você precisa pegar de dentro do teu clube, você precisa ter algum nome para colocar nessa equipe principal. Se a gente não trabalha as categorias de base, a gente cai sempre naquele problema de ficar procurando atleta dos outros clubes. E é exatamente o que a gente não quer fazer aqui. O Pinheiros é uma escola de polo aquático. Como escola de polo aquático tem que se comportar como tal. A gente tem que criar um sistema de trabalho, um sistema de treinamento, visando justamente suprir uma primeira equipe, uma seleção brasileira, que é o objetivo de todo atleta, né? Se Deus quiser que joguem a Olimpíada. Torço por cada um deles para isso. Estamos falando agora de renovação, de trabalho de base, da formação da escolinha aqui no Clube Pinheiros, que é uma coisa que não tinha, não havia. E aí eu preciso falar para vocês também que eu tenho 2 filhos, né? Os meus 2 filhos também fizeram natação aqui no Pinheiros, eles começaram com natação. Um deles chama Thomas, ele tem 20 anos, 21 anos na verdade, ele acabou de fazer 21 anos. E o outro, meu filho, chama Enzo, ele tem 18 anos. Os 2 vieram da natação, nadaram aqui, nunca gostaram de natação, mas aprenderam a nadar. Isso foi na marra, isso foi uma obrigação. E a partir do momento que eles realmente ouviram que eles não iriam mais para a natação, eles já estavam dando trabalho para os técnicos da natação, eu apresentei o polo aquático para eles. Eles já sabiam que eu jogava polo aquático, eles já queriam vir para o polo aquático, né? Mas eu segurei eles um pouquinho na natação até para eles aprenderem a nadar, tá? E eu não me arrependo. Isso na verdade hoje eles estão entendendo aí por que eu fiz isso. Principalmente o mais velho que está jogando na Europa, está seguindo o meu caminho e está jogando na França, né? Eles começaram jogando aqui com 11, 12 anos, treinando comigo aqui na piscina de fora, e estão vindo, estão subindo. De 11, 12 anos, eles acabaram jogando o campeonatinho de sub-14, acabaram jogando o campeonatinho de sub-16, acabaram jogando o campeonatinho de sub-18, e até o sub-18 veio um grupo muito unido, muito forte, que começou lá embaixo, que começou com 11, 12 anos a jogar. A partir do campeonato sub-18, vários atletas saíram por uma decisão aí estranha aí da diretoria e tal, mas vários atletas falaram que não iriam mais jogar, iriam parar, um foi estudar, um foi vestibular e tal. Alguns ficaram, os meus 2 filhos acabaram ficando, tá? E hoje eles estão jogando principalmente o mais velho, está jogando na equipe principal do Clube Pinheiros, na equipe adulta do Clube Pinheiros. Joga, está sendo convocado aí para a seleção brasileira, já jogou o campeonato pan-americano, já jogou o campeonato mundial, das categorias de base, aí sub-18, sub-20. Está sendo convocado agora para a seleção brasileira adulta. Mas ele acabou recebendo uma proposta de uma equipe da França, uma equipe de Montpellier, justamente com o objetivo de classificar essa equipe para jogar um campeonato europeu. E ele abraçou a ideia e hoje ele está na França, está morando na França, treinando na França, está jogando lá com o pessoal, está adorando, está gostando muito. E o mais novo não, o mais novo está aqui comigo, está treinando aqui junto com o Chapini, né, o técnico é o Chapini.
está fazendo um ótimo trabalho com a garotada que está trabalhando lá, que está treinando lá dentro. Já estão beliscando aquele lugarzinho no banco de reserva da equipe adulta. Às vezes vai um atleta, às vezes vai outro atleta, já está começando a ser chamado aí para a seleção brasileira da categoria de base, sub-18, sub-20. Então eu acredito aí que se ele se dedicar, se ele tiver vontade realmente, ele tem um futuro muito bom aí pelo polo aquático. O mais velho já está lá, já está na Europa, já está jogando. A minha expectativa agora é o mais novo, ver o que vai acontecer com o mais novo. Eu acredito que ele tenha um bom potencial, mas vai depender deles. O trabalho aqui no clube está sendo feito, os técnicos estão trabalhando, vai depender muito do atleta. Isso aí não adianta a gente querer antecipar, não adianta a gente querer prever o que vai acontecer. Isso é um trabalho dia a dia, ano após ano, e aí a gente vai saber o que acontece.